Então, galera, a ideia é escrevermos um livro juntos em 30 dias. Eu sei que muita gente pode achar que é complicado e às vezes impossível escrever um livro em 30 dias, por mais que muitos tenham vontade de ter um livro escrito, de escrever sua própria história, mas eu garanto que isso é possível. E para isso acontecer, a gente vai seguir alguns passos, não vamos simplesmente pegar um livro ou então abrir um arquivo de Word no computador e começar a escrever. Vamos seguir aqui um passo a passo para que o nosso livro seja escrito da melhor maneira possível. Afinal, os nossos futuros leitores merecem o nosso melhor. Alguns fatos interessantes. Contar histórias é talvez a arte mais antiga da humanidade. Desde os primórdios, através das pinturas nas cavernas e tudo mais, os seres humanos já se comunicavam contando histórias. Se você tem algo para contar, tenha certeza absoluta, existe alguém que quer ler, existe alguém que quer escutar. No Wattpad, que é uma plataforma de escritores e leitores, um aplicativo muito utilizado onde você pode publicar a sua história gratuitamente e as pessoas podem ler também de graça, existem mais de 70 milhões de usuários ativos, isso em 2019. A Amazon Prime, que é um serviço da Amazon, que inclui frete grátis e ofertas para compras de livros, além do Prime Reading, que é um serviço de empréstimo de e-books similar ao Kindle Unlimited, contabilizou em 2020 mais de 150 milhões de assinantes. Segundo a quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que foi divulgada no dia 14 de setembro de 2020, existem cerca de 100 milhões de leitores no nosso país, que compõem em torno de 52% da população. Então, mais uma vez, se você quer escrever uma história, tem gente para ler. Existem alguns passos, como eu falei, que você precisa seguir para escrever um livro. O primeiro deles é ter uma ideia. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. O segundo é você ter um lugar para escrever o seu livro, um caderno, um celular, um tablet ou um computador. Eu aconselho você a ter uma pastinha, nem que seja física ou virtual, não importa qual tipo vai ser, para você poder colocar ali dentro os arquivos relacionados ao seu livro. Você pode nomear essa pastinha como meu livro por enquanto você não tem o título. Se você já tiver uma ideia, já tiver um título que você quer trabalhar, já pode colocar o nome da pasta com o título do seu livro. Se você não tiver, esquenta a cabeça não. Conforme a gente for trabalhando aqui os passos para desenvolver o nosso livro, eu tenho certeza que a ideia vai surgir rapidinho na sua cabeça. O terceiro passo, que para mim é muito importante, é o que a gente vai focar aqui hoje, é o planejamento. Por mais que você seja uma pessoa que acredita que a inspiração, que a intuição é o fundamental para escrever um livro, mesmo algumas coisas você precisa ter ali planejado, você precisa ter escrito para você não se perder. Não começar o livro com uma personagem com cabelo loiro e olhos azuis e terminar o livro com a personagem tendo o cabelo azul e os olhos loiros. Isso não... e os olhos amarelos. Isso fica meio complicado. E o próximo passo é a perseverança. O segundo passo e o quarto são dois itens que eu não vou poder te ajudar a ter. Um caderno, um celular, alguma coisa para você escrever a história, eu tenho certeza que você vai conseguir ter, mesmo que seja algumas folhas, não tem problema. E perseverança é algo que você vai ter que se dedicar realmente, porque escrever um livro não é tão fácil quanto as pessoas acham que é, mas eu tenho certeza que se você tem isso no coração, se você quer dar esse passo para escrever esse livro, você vai conseguir. Antes do primeiro passo, antes de iniciarmos aqui a nossa conversa sobre o que vai ser necessário para a gente começar a escrita do nosso livro, eu vou te pedir algo muito importante, que é curtir esse vídeo, porque você curtindo o vídeo me motiva bastante a continuar trabalhando, trazendo conteúdo de qualidade aqui. Você não tem ideia de como é importante para quem está produzindo o conteúdo aqui pra gente, que está fazendo os vídeos, a sua curtida ajuda pra caramba. Vou pedir também, se você não se inscreveu ainda no canal, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal,
Ativa ali o sininho para você receber todas as notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo, porque a ideia é trazer pelo menos 2 vídeos dessa série do desafio por semana, fora o conteúdo literário que eu também trago aqui, dicas de leitura, resenhas de livros, entre outras coisas. Então, antes de falarmos do planejamento em si, que é o foco no nosso vídeo, vamos bater um papo sobre ter uma ideia para um livro. Eu tenho certeza absoluta que muita gente que está assistindo esse vídeo vai querer pular já para a próxima parte, não tem problema, porque você já tem uma ideia bacana para escrever o seu livro, já é algo que você já está trabalhando na sua cabeça, ou então talvez tenha até começado a rascunhar alguma coisa, não tem problema. Mas para quem não sabe como ter uma ideia para escrever um livro, tem algumas coisas aqui que você pode fazer para que essa ideia surja. A primeira delas é trabalhar o brainstorming, ou seja, uma tempestade de ideias. Significa que você vai pegar uma folha ou um arquivo aí do Word. É mais fácil se for uma folha de caderno, porque é um pouco mais fácil o processo conforme você vai escrevendo, mas pode ser feito no computador também. Você vai escrever tudo que vier na sua cabeça, todo tipo de ideia que vier para a escrita de um livro. Se você gosta de literatura de fantasia, se a sua ideia é escrever um livro de fantasia, sai escrevendo tudo quanto é ideia maluca, por mais doida que seja, sai escrevendo, não tem problema. O príncipe do dragão, o dragão de 7 cores, o que vier na sua cabeça, pega e sai escrevendo. Por mais que seja esquisito, escreve, porque depois você vai dar uma garimpada nisso. De todas essas ideias que você escolher, você vai separar 15. Dessas 15 você vai separar 5 e dentre essas 5 você vai escolher a ideia que você vai trabalhar. As outras você não precisa jogar fora, você pode guardar essas ideias bonitinhas ali, que elas podem te ajudar até na construção da história que você está fazendo, ou então nos seus livros futuros, nas histórias que você vier a escrever. Adaptar uma notícia. O que significa isso, Rod? Significa que você vai agora para um site de notícias, um UOL da vida, vai pegar um jornal, se você ainda compra jornal, vai procurar uma notícia que você vai trabalhar em cima dela. Por exemplo, você pega uma notícia de um acidente de carro numa rodovia. Você pega esse texto e começa a pensar quem que é a pessoa que estava dirigindo o primeiro carro, quem que é a pessoa que estava dirigindo o outro carro, quantos ocupantes estavam no primeiro carro, quantas pessoas se feriram, o que essas pessoas estavam indo fazer, qual foi o sentimento que veio no momento que elas viram ali que ia ter a batida, como foi depois, se todo mundo sobreviveu, como que a vida deles vai ser transformada por aquele evento. A partir dali, a partir de uma notícia, você tem inúmeros caminhos que você pode seguir para trabalhar uma história do seu livro. Usar um livro que você goste como ponto de partida é uma outra maneira de você ter ideia. Eu vou dar o exemplo do meu livro, Lâminas e Corações. É um livro que eu estou terminando de escrever. Ele está ali no Wattpad. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser conferir, se você quiser dar uma olhada. Lâminas e Corações é um livro que eu escrevi baseado, usando como ponto de partida, o livro Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Mas eu não peguei o livro Percy Jackson e o Ladrão de Raios e copiei, suguei ali, só mudei algumas coisinhas. Não, eu peguei só a essência do livro e transformei totalmente. Para começar, Percy Jackson e o Ladrão de Raios é um livro onde um garoto, que é o Percy, descobre que é um semideus e acaba entrando em uma missão para resgatar a arma principal do Rei dos Deuses do Olimpo. Na minha história, Lâminas e Corações, nós temos Atena, que é uma princesa do Olimpo. Ela parte para uma terra distante, para um império que fica quase do outro lado do mundo. Ela vai para esse império em uma missão diplomática para aprender os costumes daquele império e estreitar um pouco os laços entre o Reino do Olimpo e aquele império que se chama Império Nascente. Esse império todo é baseado na mitologia japonesa, então, como no Olimpo eu trabalho nessa história, nesse cenário, as lendas da mitologia grega, no Império Nascente eu trabalho as lendas da mitologia japonesa.
A única coisa realmente que a minha história tem a ver com a história do Percy Jackson é uma garota saindo de onde ela está para realizar um trabalho para um deus. Por mais que no meu cenário Zeus, Atena e os outros seres do Olimpo não sejam deuses, eu trabalhei isso de uma maneira diferente. Peguei a ideia ali central e transformei na minha história. Você pode usar um livro que você curta, que você goste, para ser o ponto de partida da sua história. Usar fatos da sua vida ou da vida de pessoas próximas a você. Esse é um item um pouco assim complicado, ele é meio polêmico. Muitos escritores vão falar para você não fazer isso, para você separar totalmente sua vida daquilo que você escreve. E outros escritores vão achar que essa é uma ideia genial e vão te aconselhar a fazer isso. Aqui vai muito do que você quer fazer. Na escrita não tem certo e errado. A verdade é que tem ferramentas para você desenvolver uma história e você usa se quiser. Usar fatos da sua vida ou da vida de pessoas próximas a você tem que ser algo que você vai fazer com cuidado, né? Tipo, tentar não expor as pessoas próximas a você, não expor fatos da sua vida que são complicados, mas você pode usar fatos simples, coisas que aconteceram, coisas engraçadas, coisas interessantes que você presenciou, que você viveu, para incrementar ali a sua história, para usar como o tema central da sua história. Você pode usar esses fatos da maneira que você quiser. Falando do planejamento do nosso livro, que é aqui finalmente a parte que importa. Por que o planejamento é importante? Se você pegar um caderno e sair escrevendo, pegar um arquivo e sair digitando, escrevendo tudo que vier na sua cabeça, você vai acabar se perdendo. Você vai ficar voltando no caderno para lembrar qual que é a cor do olho do fulano, o que o fulano disse, o que o protagonista queria fazer realmente, qual que é a roupa que ele estava usando. Então você vai ficar tendo que voltar na sua história para ficar relembrando várias coisas, várias coisinhas pequenas que você pode muito bem ter tudo pronto já num documento, que é o que a gente chama de roteiro ou de escaleta de um livro. O planejamento é a etapa que garante que você tenha o controle de tudo que acontece na sua história. Então vamos começar a falar do nosso planejamento. O primeiro item do nosso planejamento é o resumo da sua história, ou seja, a ideia que veio na sua cabeça. Você vai pegar e colocar tudo isso no papel. Esse resumo ele precisa ter o protagonista, que é o personagem principal da sua história. O que o protagonista vai fazer? Qual que é o objetivo dele? Onde que ele quer chegar? Ele vai precisar chegar em algum lugar, senão a história vai ficar aquela história morta. O resumo da história precisa ter também o antagonista, aquele que vai se colocar contra o objetivo do protagonista, e o cenário onde a história se passa. Se você quiser acrescentar personagens secundários, mais detalhes e tudo mais, se você escreve fantasia, colocar criaturas da criptozoologia, não tem problema. Pode incrementar aqui à vontade, mas aqui vai ser da onde nós vamos partir para estruturar a sua história. Como exemplo, vou pegar aqui mais uma vez o livro O Ladrão de Raios, da série Percy Jackson e os Olimpianos. O protagonista do livro é o Percy Jackson. O objetivo do protagonista é recuperar o raio de Zeus. O antagonista é um deus que roubou o raio e quer começar uma guerra entre os olimpianos. E o cenário onde a história se passa são vários locais nos Estados Unidos. Depois de você ter escrito ali o resumo, a sua ideia inicial, nós vamos partir para o conflito principal. O objetivo do protagonista versus aquilo que o impede de alcançar esse objetivo. O conflito principal é aquilo que vai mover a sua história, aquilo que vai mover a sua trama. Sem um conflito principal bem estabelecido, quando você não sabe qual é o conflito principal do seu livro, a sua história acaba ficando aquelas histórias que fica meio sem pé nem cabeça, o leitor fica meio perdido e fica mais complicado para você escrever também. Um conflito principal, ele deve ir contra o objetivo principal do protagonista. Um conflito, ele nada mais é do que
o objetivo, a meta do seu protagonista, do seu personagem principal, versus um antagonista. Pode ser até contra o objetivo principal desse antagonista. Esse conflito precisa ficar bem claro para o leitor. Ali, na primeira parte do livro, nos primeiros capítulos, o leitor já tem que ter uma ideia de qual que é esse conflito. Ele tem que ficar claro para ele. Esse conflito deve ser o maior desafio, o maior obstáculo da sua história. Não adianta você escrever uma história onde você declara que o conflito principal é tal, mas você tem, ao longo da história, dificuldades que o personagem principal passa que são mais potentes, mais fortes, mais impactantes do que o conflito principal. O conflito principal tem que ser o desafio mais importante da sua história. O protagonista precisa mudar e amadurecer durante a história para enfrentar o conflito principal. Ele vai começar o livro quando uma pessoa que não tem ciência e não tem habilidades nem ferramentas para poder enfrentar esse conflito principal. Ele vai precisar passar por várias coisas, várias situações, vai precisar aprender coisas novas, vai precisar abrir mão de algumas coisas para que ele consiga, no final da história, ter o que é necessário para enfrentar esse conflito principal. Mesmo que ele não consiga vencer o conflito principal, ele não precisa necessariamente vencer, se dar bem no final da história. Agora que temos o nosso conflito estabelecido, vamos falar um pouco dos nossos personagens. Faça anotações sobre características, modo de vestir, passado, presente, futuro. Faça anotações do seu protagonista e de outros personagens. Você precisa conhecer seus protagonistas principais e um pouco dos personagens secundários. Informações básicas como nome, idade, onde ele mora, onde ele nasceu, quando ele nasceu, a sua aparência, cor da pele, cor dos olhos, tipo de cabelo, cor do cabelo, comprimento do cabelo, se ele é gordo, se ele é magro, se é homem, se é mulher, se é alto, se é baixo, se tem cicatrizes, se tem manchas na pele. A personalidade dele, quais são os traços de caráter dele, como é que ele é conhecido pelas pessoas ao redor dele, ele é uma pessoa mesquinha, ele é uma pessoa egoísta, alegre, é uma pessoa que ajuda os outros, quais que são os seus hobbies, as suas qualidades, os seus defeitos, quais são os seus maiores medos, os seus desejos mais profundos que ele não revela para ninguém. Você precisa conhecer tudo isso, mesmo que essas coisas não tenham na sua história. Quais são os relacionamentos do seu personagem? Sua família, seus amigos, suas paixões, seu crush do momento, suas inimizades, o jeito dele falar, o passado do seu personagem. Mesmo que você não tenha espaço para colocar tudo isso na sua história, você precisa conhecer essas características do seu personagem, porque você pode fazer menção a algumas dessas coisas na sua história. Agora que você tem as informações do seu personagem principal, do seu antagonista e dos principais personagens, pelo menos do seu protagonista e do seu antagonista você tem que ter as informações. Porque senão você não vai conseguir fazer com que haja realmente um choque ali, um confronto ali entre o seu antagonista e o seu protagonista. A partir do momento que você tem essas informações, faça um resumo da história, incluindo tudo que você escreveu até agora. Sabe aquele resumo do começo lá, aquela sua ideia inicial? Então, você vai pegar aquela ideia inicial e vai acrescentar as informações que você inseriu no seu roteiro até agora. Você vai ver que você já vai inchar ali aquela ideia inicial, ela já tomou uma proporção muito maior, já está assim muito mais palpável a ideia que você tinha no começo. Um vilão é o protagonista da sua própria história. Seguindo essa premissa, esse é um item que você não precisa fazer se não quiser, mas eu aconselho você a fazer mais um resumo da história. Dessa vez com o ponto de vista do antagonista. Então você vai fazer 2 resumos da sua história até aqui. Ah, é trabalhoso, é muito complicado, mas vai ser muito útil para você
fazer esse resumo, porque você vai ver a sua história pela perspectiva do seu antagonista e vai dar uma clareza muito maior para alguns fatos que você talvez nem tenha prestado muita atenção. Você vai ver que conforme você olha pelo ponto de vista do antagonista do personagem principal, sua história vai ficando mais interessante. E aqui vai uma dica de ouro, uma dica plus, que é um pouco mais trabalhosa ainda do que a dica de fazer o resumo pelo ponto de vista do antagonista. Pegue os seus personagens principais, não o seu protagonista, aqueles personagens que vão aparecer constantemente, que vão ajudar o seu protagonista ou então ajudar o seu antagonista, os personagens principais, tipo a segunda linha ali de personagens mais importantes, e faça um resumo da história com o ponto de vista deles. Às vezes você pode ter 2 ou 3 personagens principais ali, faça um resumo com o ponto de vista de cada um deles. Por que você vai fazer isso? Fazer o resumo do antagonista acrescenta informações cruciais para a sua trama. Agora, você olhar com o ponto de vista dos outros personagens, imagine uma mesma história sendo narrada por várias pessoas diferentes. Em primeiro lugar, se você for escrever uma história onde muitos personagens terão ponto de vista, esse resumo vai ser importante demais, vai ser crucial. Em segundo lugar, mesmo que você tenha apenas o ponto de vista do seu protagonista, você vai ver que a sua história vai ficar bem gostosa, bem interessante, acrescentando algumas informações do ponto de vista dos outros personagens. Nós fizemos o resumo da história, trabalhamos o conflito, trabalhamos os personagens e agora vamos falar sobre a lista de eventos da sua história. A lista de eventos da história é importante para você ter uma cronologia para seguir. Você pode fazer lista de eventos dos seus personagens, do seu protagonista, ou dos personagens secundários também. Nascimento, evento que o colocou na história, conquistas importantes, momentos mais perturbadores. Listar alguns eventos dos cenários, ou seja, a fundação e criação do mundo, país, estado ou cidade onde a trama vai se desenrolar, as guerras que aconteceram, desastres naturais. Listar outros eventos importantes, como fundações de escolas, profecias, maldições, fugas de prisões, casamentos, tudo que você escreveu até agora nos resumos que tem assim uma relevância para a história, coloca nessa lista aqui, nessa lista cronológica de eventos, que vai te nortear muito na hora de você for fazer o seu resumo principal antes de começar a escrever cada capítulo da sua história. Agora que temos essa primeira parte definida, vamos falar um pouco de outros itens que são importantes no planejamento de uma história. É legal você trabalhar um pouco cada um deles, dependendo da importância que eles vão ter para sua história ou não. Falar dos cenários, por exemplo, falar do clima da região, a geografia, a arquitetura, detalhar ali o cenário, ali, onde está acontecendo a cena. Falar da fauna e da flora do lugar, quais são os animais ali que estão ao redor, se tem infestação de pragas, se não tem, se tem criaturas místicas, se for uma história de fantasia ou uma história de ficção científica, quais são as árvores do lugar, quais são as flores que tem por ali. Falando um pouco mais de fantasia e ficção científica, quais são os sistemas de magia que são usados ali? É que nem Harry Potter, que todos os magos precisam usar varinha? Ou é que nem Percy Jackson, que cada semideus, filho dos deuses mais poderosos, tem um poder diferente? Ou é que nem Mistborn, que cada pessoa tem uma afinidade de acordo com um tipo de metal e dependendo do metal que ela engole, ela consegue manifestar essa habilidade? Quais os objetos místicos importantes na história? Quais as armas e os avanços tecnológicos que foram feitos? Quais as divindades que são cultuadas na sua história? E o tema da história? Qual que é o tema central da sua história? Ela vai falar do quê? Ela vai se apoiar em quê? Amizade, confiança, medo, amor, política. Qual que é o tema central da sua história? É legal você definir o tema porque você vai desenrolar a construção da sua história em cima dele. Vamos falar agora de estrutura.
Estrutura é importante para você poder dividir a sua história, para que ela possa passar para o leitor as emoções corretas em cada uma das partes que você vai desenvolver. A estrutura que nós vamos usar aqui é a estrutura de 3 atos. Existem outras, se você quiser dar uma pesquisada depois, ou se quiser utilizar, você fique à vontade. A estrutura dos 3 atos, ela utiliza o ato 1, o ato 2, o ato 2, parte B, e o ato 3. No ato 1, você precisa prender o leitor à história, é no primeiro ato, nas primeiras palavras, no primeiro capítulo, que você precisa prender o leitor, fazer com que ele se sinta interessado e se sinta fisgado pelo que você escreveu. No ato 1 que você vai mostrar o tom da sua narrativa. Sua história vai ser uma história mais engraçada, mais triste, com suspense, mais mórbida. Aqui que você vai revelar o cenário da sua história, apresentar o protagonista, apresentar o objetivo do protagonista, apresentar o conflito, que a gente já conversou sobre isso, o que se opõe ao objetivo do protagonista. O ato 2 é onde uma série de obstáculos vão aumentar de dificuldade e o protagonista vai ter que aprender a superar cada um desses conflitos para que ele possa chegar até o conflito principal no final da história. O conflito principal, ele é o que vai mover a trama. Tudo que o protagonista vai fazer vai girar em torno desse conflito principal. Percy Jackson acaba enfrentando vários desafios no livro O Ladrão de Raios, mas o tema principal que sempre volta à tona é encontrar o raio de Zeus. Os inimigos que aparecem querem impedi-lo de encontrar o raio de Zeus, ou então acham que ele é o responsável pelo roubo do raio de Zeus. Então tudo ali, todos os conflitos que ele vai enfrentando giram em torno desse objetivo dele encontrar o raio de Zeus para provar que ele não é o ladrão do artefato. Revelar o motivo que move o personagem e não o deixa desistir. Por que que o seu protagonista não olha em determinada altura do livro e deixa quieto, eu não quero mais fazer isso, não quero brincar disso mais. Tem que ter um motivo que impeça o seu protagonista de desistir. No meu livro Lâminas e Corações, a Athena tem como objetivo impedir uma invasão demoníaca. Por que que ela não desiste disso? Por que que ela não deixa quieto? Por que que ela não fala, não, vamos deixar isso para outras pessoas fazerem? Existe um motivo que a impede disso. Algo interno, algo pessoal dela, algo que foi sendo transformado nela, que começou pequeno e foi aumentando durante a trama, que ela olha para o reino onde ela está, ela cria um laço tão forte ali com aquele reino que ela não quer que aquele reino seja destruído, porque ela se preocupa com as pessoas que estão ali. Então, por causa das pessoas que ela passou a amar, ela não olha mais para trás. Ela enfrenta os desafios por mais complicados e por mais sacrifícios que ela tenha que fazer ao enfrentar cada conflito desse. O personagem vai sofrendo mudanças conforme ele passa por cada um desses desafios. Como eu tinha dito antes, é impossível um protagonista começar de um jeito e terminar da mesma maneira. Então, o seu protagonista, ele vai enfrentar esses desafios e cada desafio vai exigir algo dele, vai sugar algo dele, vai tirar algo dele. Ele vai se transformando, amadurecendo, sofrendo, e isso faz com que quando ele chegar no desafio final, ele seja outra pessoa, uma pessoa apta a enfrentar aquele desafio, uma pessoa que pode superar aquele desafio. E no terceiro ato, a resolução, o momento final da nossa história, ele precisa ser arrebatador e tem que surpreender o leitor. Sabe aquelas histórias que você já sabe como termina? Então, é o tipo de história que você não pode contar. É interessante que você reserve uma surpresa, que você vai deixando pequenas pistas durante o livro e quando essa surpresa acontecer, o leitor olha, nossa, não é que isso estava acontecendo mesmo, eu nem reparei. Esse tipo de narrativa envolve o leitor e faz com que ele queira conhecer mais o seu trabalho, ir atrás de mais livros seus e acaba fidelizando o leitor
ele acaba se transformando num seguidor seu. O ato 3 responde às perguntas que foram deixadas durante a trama. Por que o vilão está fazendo isso? Por que o protagonista está fazendo aquilo? Qual que é o segredo que está sendo escondido pela fulano de tal? Várias coisas que você pode ir deixando durante a trama meio que sem resposta, assim, só dando uma pequena pincelada de vez em quando, elas precisam ser respondidas no ato 3. Você não pode deixar buracos na sua história. O protagonista chega ao terceiro ato ciente que o conflito final se aproxima e ele está pronto para isso. E essa sensação, esse estar pronto, precisa ser passado para os leitores. O sucesso ou fracasso do protagonista precisa ser visto e sentido na pele. Ele precisa sentir isso. As consequências do sucesso ou do fracasso dele precisam ser refletidas no mundo ao redor dele e na vida interior dele. O leitor precisa ver como o resultado da batalha final do protagonista mudou totalmente as coisas. O leitor precisa olhar para o começo do livro, olhar para o final do livro e ver que a situação mudou depois que o protagonista enfrentou o conflito final. Na nossa próxima semana nós vamos continuar falando aqui do nosso desafio. Algumas coisas que nós vamos conversar são os 5 eventos principais de uma história, a diferença entre cena e capítulo e como dividir uma história em cenas. Se esse vídeo foi útil para você, conta para mim aqui nos comentários se você gostou. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui também que a gente troca uma ideia, a gente bate um papo ali nos comentários. A ideia é você sair dessa aula sem dúvida nenhuma. Se você ainda não fez, curte aqui o vídeo, se inscreve aqui no canal e se você puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que querem escrever histórias. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.